Josué 21. As cidades dos levitas. Josué 21 versículo 1. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas. Josué 21 versículo 2. Em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Josué 21 versículo 3. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. Josué 21 versículo 4. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Josué 21 versículo 5. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Josué 21 versículo 6. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Asser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Josué 21 versículo 7. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Josué 21 versículo 8. Dessa maneira os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Josué 21 versículo 9. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Josué 21 versículo 10. Foram dadas aos descendentes de Arão que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para ele saiu a primeira sorte. Josué 21 versículo 11. Quiriate Arba, que é Hebrom, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque. Josué 21 versículo 12. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Josué 21 versículo 13. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna. Josué 21 versículo 14. Jatir, Estemoa. Josué 21 versículo 15. Olom, Debir. Josué 21 versículo 16. Em Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Josué 21 versículo 17. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba. Josué 21 versículo 18. Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Josué 21 versículo 19. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com os seus arredores. Josué 21 versículo 20. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Josué 21 versículo 21. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer. Josué 21 versículo 22. Quibzaim e Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Josué 21 versículo 23. Também da tribo de Dan receberam Alteque, Gibeton. Josué 21 versículo 24. Aijalon e Gate-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Josué 21 versículo 25. Da meia tribo de Manassés receberam Taanak e Gate-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades.
Josué 21 versículo 26. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Josué 21 versículo 27. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Besterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Josué 21 versículo 28. Receberam da tribo de Sacar, Quizion, Daberate. Josué 21 versículo 29. Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Josué 21 versículo 30. Receberam da tribo de Asser, Misal, Abidom. Josué 21 versículo 31. Eucate e Reob, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Josué 21 versículo 32. Receberam da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Josué 21 versículo 33. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Josué 21 versículo 34. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades, da tribo de Zebulon, Joquinião, Cartá. Josué 21 versículo 35. Dimnenaalal, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Josué 21 versículo 36. Da tribo de Ruben, Bizer, Jaza. Josué 21 versículo 37. Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Josué 21 versículo 38. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim. Josué 21 versículo 39. Esbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Josué 21 versículo 40. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. Josué 21 versículo 41. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Josué 21 versículo 42. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Josué 21 versículo 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Josué 21 versículo 44. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Josué 21 versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram.